Muito bem, amigo telespectador, estamos de volta com o Boletim de Esportes aqui na Terceira Via TV e agora com o Fernando Antônio, a gente comentando os acontecimentos do final de semana, a gente falando primeiro sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro, né? Os pequenos resolveram engrossar, parece que, eu estava dizendo, no meio da semana, por exemplo, o Vasco jogou com o Madureira, né? E o Madureira merecia um melhor resultado do que jogou de igual para igual. E ontem o Vasco da Gama acabou empatando em Los Lários com a equipe do Tigres, que subiu agora para a Série A. Hein, Fernandinho? É verdade. Meu abraço a você, ao telespectador. O Vasco não conseguiu um bom resultado contra a equipe do Tigres. Dos grandes, o Fluminense é o que mantém 100% de aproveitamento, embora tenha tido alguns problemas no jogo contra o Bangu, em que chegou até a ser dominado em alguns períodos da partida, mas venceu e é o líder isolado da competição. O Botafogo pegou o fraco Bom Sucesso, meteu 4-0. Como você já disse aqui, sério candidato. Eu não abro mão da minha opinião. Eu falei logo na primeira rodada da competição. O Barra Mansa, que por sinal perdeu em casa para o Friburguense. Friburguense, imagina, Friburguense. E o Bom Sucesso. Cadão e Sérgio Gomes. Pois é, são os times que não estão conseguindo se firmar na competição e além de uma fragilidade interna, politicamente falando, tem uma fragilidade de equipe. Então o Botafogo teve a facilidade de meter 4-0 no Bom Sucesso, poderia ter feito um placar mais elástico, ficou valorizando a posse de bola depois do resultado praticamente feito. O Vasco, como falamos, não conseguiu passar pelo Tigres. O Flamengo teve dificuldades contra a equipe do Resende e o Fluminense venceu o Bangu de maneira apertada. De qualquer forma, as equipes pequenas que têm uma melhor estrutura, como o Macaé, por exemplo, são aqueles times que vão dar trabalho e pode chegar aí a uma semifinal. A Cabo Friense, que sempre foi forte, por conta da base política do Alair Correia, não investiu tanto, e o próprio Alair Correia, que vem sendo cobrado pela Câmara de Vereadores, não está podendo mais investir como investia. O Boa Vista, depois da morte do empresário Luiz Antônio Magalhães, homem forte do Banco Boa Vista, homem com ações nas Casas Bahia, Ponto Frio, depois que ele veio a falecer, o Boa Vista não teve mais um investidor para poder trazer grandes jogadores, faz uma campanha também é ruim. Da região dos Lagos, né? Perfeito, é de Saquarema, é de Bacaxá, distrito de Saquarema. E o Macaé e o Volta Redonda são hoje, desses pequenos, o que tem mais condições de fazer uma campanha de bom nível. E você falou em Saquarema, inclusive, tem um belo CT lá de voleibol, né? Da Seleção Brasileira de Vôlei. Que já foi feito há mais de 8 anos. Exatamente. Inclusive o Boa Vista, por alguns momentos, chegou a se concentrar e até fazer pré-temporada lá, embora tenha sido um CT preparado para outra modalidade esportiva. O Fernando, um detalhe, que a gente lamenta é justamente, por exemplo, o Macaé venceu ontem, impôs a condição de mandante, né, derrotou o Nova Iguaçu por 2-1, mas, amigo, 900 e poucos pagantes é brincadeira, né? Naquele estádio. A região de Macaé não agrega. Isso já ficou provado por conta das próprias boas campanhas do Macaé, que não consegue levar público. Nessa última edição do Campeonato Brasileiro da Série C, houve um aumento maior, né, de público, porque a própria prefeitura bancava os ingressos. Exatamente. Comprava e fazia doação para o torcedor. Não era uma frequência por livre e espontânea vontade. O pessoal de Macaé torce muito mais pelo Flamengo, por outros grandes clubes do Rio de Janeiro do que propriamente pelo Macaé. Tanto que lá tem uma torcida que é tradicional, já de muitos anos, eu era garoto, a Flacaé. Isso, exatamente. Que foi fundada por um dos filhos do Paulo Henrique,
Exato. E ela tem hoje um número expressivo, né, de torcedores. É. O Macaé não conseguiu ainda fazer com que a população local venha abraçar a equipe para fazer com que ela se torne de fato uma potência. Agora outras duas equipes de porte médio, só para a gente encerrar esse bloco, que estão também assim surpreendendo e devem permanecer na Série A, são Volta Redonda e Madureira, né? O Madureira tem uma rede de comércio em torno ali do estádio Aniceto Moscoso, na rua Conselheiro Galvão, de fazer inveja. Tem um mercadão, a muita gente. né? Teve uma vez que eu fui lá passar um fim de semana com o Sérgio Cavalcante, que já morou ali perto, e eu fiquei impressionado ao visitar com o Sérgio as dependências do Madureira. Por sinal, na época, o presidente Elias Duba nos recebeu muito bem. O Madureira independe de verba de federação, de qualquer outro empreendedor, porque as lojas que pertencem ao complexo Madureira dá uma rentabilidade impressionante. O Madureira hoje ele poderia até estar numa situação muito melhor, porque ali tem tudo. E tem ali base, você tem né? um comércio forte, você tem a Portela, você tem o Império Serrano. Exatamente. Você tem tudo de bom. Tem o Portelão e agora tem uma coisa, o Madureira sempre teve tradição nas categorias de base, né? Inclusive com títulos, né? No Rio de Janeiro, de infantil, de infância. Porque tem estrutura. Tem estrutura, exatamente. Bom, no próximo bloco nós vamos falar ainda também sobre os clubes daqui e sobre alguns fatos que aconteceram ontem, não só no Brasil, mas também no exterior, né? Por incrível que pareça. Daqui a pouco é rapidinho, é pai e bola.